Jesus, eu queria te agradecer por estar aqui nesse evento, né? O segundo S&OP IBP Day, né? Que está sendo anfitriado aqui, né, na sede da VMware. E a gente saiu aqui para trocar uma ideia sobre um tema que eu penso que tu tem uma visão e uma vivência prática assim, muito interessante, que é como garantir o engajamento das pessoas, né, e o entendimento do papel que essas pessoas têm, né, para tu garantir que tu tenha um processo de S&OP realmente integrado e exista também, né, um apoio da alta gestão, e eu diria assim, não só um apoio, mas um entendimento, né, do nível de esforço que está relacionado, né, a tu conseguir ciclar esse processo de uma forma perene, né, dentro da organização, fluida, né? Então, quais são os desafios que tu enxerga sobre esses dois primas aí, o engajamento das pessoas, dos atores do processo e a importância aí do apoio e do entendimento aí da alta gestão? Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de participar do evento, né? Eu acho que é muito importante, né, estar participando aqui. Tive a oportunidade de trocar experiências com pessoas de outras empresas, né? Então isso é muito importante, é um ganho muito positivo, né? Saio daqui diferente de quando eu cheguei, né? Com novas experiências, né? E coisas que às vezes eu também pensava que a gente não estava avançando tanto e que comparado com algumas organizações a gente entende que está no caminho certo, né? Em relação aos desafios, né? Eu tenho percebido, né, ao longo da jornada que um dos grandes desafios é em relação à equipe que faz parte do processo de SOP, os atores do processo da SOP, né? Um dos desafios que eu vejo assim é essa equipe ter o entendimento do que é o processo, né? Do todo, né? De não pensar só na atividade, mas pensar no processo como um todo, né? E entender a importância que esse processo tem para a organização, né? Que são os resultados que eles trazem, né? Então esse entendimento, eu ter esse entendimento do processo como um todo por parte dos atores do processo, eu entendo que é um desafio que a gente precisa superar, né? Encontrar formas de fazer com que a equipe tenha esse entendimento do todo, né, e saiba a sua importância da sua atividade no processo. Um outro desafio que eu presenciei bastante é a concorrência de atividades usuais do dia a dia com as atividades do processo de SOP. Porque a gente não tem uma equipe de SOP, a gente tem pessoas nas equipes, mas que também tocam o processo de SOP, né? E aí que eu vejo que entra muito a importância da alta direção, né? Do suporte, do apoio da alta direção. Eles até apoiam o processo, mas a prioridade muitas vezes acaba sendo as atividades corriqueiras do dia a dia e não as entregas para o processo de SOP. Eu vejo assim, isso como um grande desafio, né? Como saber levar essa concorrência entre atividades, né? As atividades que são pertinentes ao processo de SOP e as atividades do dia a dia que a pessoa tem ali para entregar, as suas entregas, né? Na tua visão, seria correto dizer que à medida em que esse processo ele ganha maturidade, ele acaba demandando uma riqueza de dados e informações maior e, portanto, um trabalho de preparação maior, um trabalho de análise maior, né? E aí, talvez, à medida que o processo vai ganhando digamos assim, robustez, né? Ele também vai demandando mais dedicação desses atores, e como tu falaste, às vezes de diferentes áreas, que vão eventualmente ou fatalmente criar, às vezes, essas situações de conflito de alocação de recursos, né? Com certeza, eu presencio muito isso, né? Tem coisas nessa jornada do processo de SOP, no ciclo de SOP mensal, que você consegue até automatizar, né? Tendo lá uma plataforma de SOP, né? Ou mesmo com ferramentas usuais do dia a dia, um Excel, já deixar uma base pronta que tu só vai lá e atualiza a base, né? Ou um BI, né? Enfim, os gráficos formatados, enfim, tudo isso tu ganha um pouco de velocidade ali nas entregas. Mas tem coisas que não tem como automatizar, que é a análise, né? E a riqueza do processo de SOP, de fato, são as análises, né? Não pode pegar simplesmente um dado cru de uma ferramenta e assumir aquilo como uma verdade, né? Então,
A parte da análise que está a riqueza do processo de SOP. A parte da análise da discussão e depois uma tomada de decisão com base em dados que já foram analisados, né? E não dados crus da ferramenta. E a análise, ela depende de tempo, né? Ela depende de tempo. A pessoa precisa ter tempo, precisa ter um ambiente propício para ela se concentrar e fazer as análises, né? E muitas vezes ela vai precisar discutir essa análise com alguém, ela vai precisar de um tempo de uma outra pessoa também. Então vai precisar ter reuniões, né, encontros para fazer alinhamentos daquelas análises e até discutir, muitas vezes com pessoas estratégicas dentro da empresa, qual é o caminho a se seguir, né? E muitas vezes as pessoas não têm esse tempo para fazer isso. E o que elas acabam fazendo? Simplesmente pegando um dado cru sem fazer análise e passando para frente. Né? A gente passa uma previsão estatística como um consenso, mas sem ter uma análise de fato da previsão estatística para ver se faz. Você, aquela colaboração tem sido eficaz, né? Olhando as dos períodos anteriores, sim, né? Sim. A própria análise do erro, né? Sim. Então tu consegue automatizar, comparar uma coisa com outra, mas analisar qual o motivo, por que tu errou a tua previsão em relação ao realizado, isso depende de tempo, a pessoa precisa ter tempo para fazer isso. E tu diria então que assim, como tu falou, esse desafio de aprendizado das pessoas ter a visão do todo e não só da atividade delas, é um processo de aprendizado. Tu diria que tu tem um processo assim com ritos, eu digo assim, reuniões calendarizadas, um rito formal, né, um processo estabelecido com quais são as entregas e os responsáveis pela aquelas entregas, não é uma forma de alguma forma assim garantir que as pessoas vão estar expostas àquele conhecimento e elas começar a entender como que aquela pecinha da engrenagem, aquela atividade delas, ela repercute nas etapas seguintes, né? Ou seja, elas participando desses ritos, né? Tu entende que essa formalização do processo e a execução sistemática desses ritos, né? Eu diria as reuniões e tal, né? É um ponto decisivo para fazer com que as pessoas construam esse aprendizado de enxergar, né? De uma forma um pouco mais holística e não tão, departamental da sua função? O calendário ele ajuda, porque ele te dá uma ideia, né, da linha do tempo ao longo do mês, quais são as etapas, o que tu precisa entregar até aquela determinada data. Mas, de novo, mesmo que tu tenha uma data estipulada para te fazer uma entrega, se essa entrega concorre com uma outra entrega que é da tua atividade fim, né, e a alta direção não te dá o suporte de dizer, olha, a prioridade é a entrega do SOP, o calendário por si só não vai resolver a situação, né? Não, com certeza. Tem que ter um nível de consciência ali também, né? E muitas vezes tem que estar calendarizado não só o processo de SOP, tem que ter outros calendários de outras atividades também para a pessoa tentar organizar o seu tempo, né? Por isso que talvez quando as empresas começam a dar esses saltos de maturidade e colher os frutos, elas começam a enxergar talvez a importância de ter, né, uma pessoa mais dedicada a essa função, que não tenha tanto esse conflito, né? Sim, isso tem, conheço algumas empresas que têm área de SOP específico, né? E tem áreas também que tem uma pessoa que é responsável por aquela atividade. Isso acaba ajudando muito, né? Porque a pessoa ela acaba se tornando mais especialista naquilo, né? E ela é uma dona, digamos assim, daquele processo, né? Claro, nem todas as empresas vão conseguir ter uma área dedicada para isso, né? Mas eu acho que em alguns pontos-chave isso é importante. Principalmente na parte da previsão de demanda ali e o consenso da previsão, né? Que eu acho que é onde nasce tudo é ali, né? Todo o trabalho para frente depende dessa primeira etapa ser bem feita, né? A etapa de gestão de portfólio e previsão ali, né? Da previsão de vendas, de demanda, né? O consenso. Então eu vejo que essa área seria uma área bem estratégica, as empresas terem uma pessoa dedicada para fazer a previsão e depois para quando girar o ciclo ela fazer as análises, né? E o ciclo de melhoria, né? Sim. Não simplesmente fazer a previsão e entregar, mas depois fazer uma crítica da sua previsão com base no que foi realizado e cada vez evoluir, né? Eu acho que só em diminuir erros de demanda a gente poderia reduzir níveis de ruptura, níveis de inventário, poderia melhorar serviço, e eu acho que o resultado desses 3 indicadores com certeza justificaria, né, a gente investir e ter uma pessoa a mais na empresa dedicada a isso, né? Então acho que as empresas deveriam de olhar para isso, né, e fazer esse cálculo, né, fazer essa conta. Certamente justificaria com folga.
Eu queria agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade para a gente fazer essa conversa informal. Esse é um assunto que eu sei que para ti, assim como para mim, ele é uma cachaça, né? Assim, a gente gosta, vive isso na prática, na veia, né? Então a tua visão, né, é baseada assim numa experiência muito sólida. Eu acho que ela enriquece muito, né? Eu acho que a geração de insights para quem está buscando conhecimento sobre isso, né? E a ideia desse bate-papo foi justamente isso: compartilhar conhecimento com quem entende, com quem faz, tá? Então, muito obrigado aqui pela tua disponibilidade da gente fazer esse bate-papo, Jesus. Muito obrigado, Clêndice. Espero que a gente possa ter outras conversas, porque o tema, de fato, é uma cachaça, né? Ele é uma e das boas. É um tema muito bom de discutir, né? Tem assunto pro dia inteiro. E muito obrigado aí pela certeza. oportunidade, viu? Tá bom, um abraço. Valeu. Isso aí.